Bem, vamos começar mais uma aula, né, de Química, onde nessa aula de Química nós vamos falar sobre a tabela periódica, onde aqui na tabela periódica nós vamos falar basicamente sobre um breve histórico, a estrutura, a classificação e localização da tabela, os metais e os não metais e as propriedades, certo? Bem, iniciando aqui, um breve histórico, né? Um breve histórico, a gente fala breve histórico porque é uma história muito comprida, muito longa, e a gente tenta reduzir, mas fazer com que o aluno compreenda, certo? A história fala de vários cientistas, físicos, químicos e matemáticos que desenvolveram a tabela periódica, certo? O primeiro foi o Antoine Lavoisier, que é um matemático, um químico, né? Onde ele, em 1789, o Antoine Lavoisier, ele foi o primeiro a classificar os elementos em grupos. Vejam só, ele não desenvolveu a tabela periódica, ele foi simplesmente o primeiro a classificar esses elementos em grupos. Certo? Até porque ele já vinha fazendo vários estudos sobre a tabela periódica, sobre como era a tabela periódica. Aí depois apareceu o Alexandre Chacortot, né? Onde em 1862 ele tentou ordenar os elementos segundo o parafuso de tenúrio, né? Telúrio. Mas na frente a gente vai entrar mais em detalhes sobre esses parafusos de tenúrio. Depois apareceu John Newlands, que em 1864 ele realizou a quarta tentativa com as leis das oitavas, né, que outros já tinham tentado, e Doran de Barrier. O Doran de Barrier, que em 1829 ele foi o segundo a tentar organizar os elementos químicos, né, por grupo de triagem, né? Logo o primeiro foi quem? O Lavoisier. Mais na frente a gente entra em detalhes de cada um desses que nós falamos um pouco. Vamos começar aqui pelo Dalton. O Dalton, ele foi o primeiro cientista a desenvolver, a estudar o átomo, certo? No estudo do átomo dele, ele descobriu que o átomo era uma esfera maciça, dura, imissível, não poderia ser quebrado, certo? Ele até batizou no modelo atômico, ele chamou a esfera dele do átomo dele de bola de bilhar, porque era duro, não quebrava, era difícil de ser quebrada, né? Mas em relação aos elementos, ele fez uma listagem dos elementos em ordem crescente de massa atômica, certo? Ele organizou os elementos até então que existiam em ordem crescente de massa atômica. Só que essa lista ele não era tão esclarecedora, certo? Aí foi um ponto negativo da lista, por isso que ela não foi para frente, que ela não tinha as informações necessárias que precisavam para o desenvolvimento daquele átomo, daquele elemento. Aí vários elementos com propriedades semelhantes tinham suas massas muito distantes umas das outras, né? Porque quando vocês forem ver aí, muitos cientistas organizavam os seus elementos, os elementos na tabela periódica com propriedades semelhantes. Só que o Dalton ele tentava organizar isso aí com algumas propriedades semelhantes, só que as suas massas de um para o outro eram muito distantes. Por isso que na lista lá, esses elementos ele não tinham um esclarecimento bem fácil de ser compreendido. Ok? Aí está mostrando aqui, ó, o desenho aqui, ó, de como ele organizou os elementos, certo? Aí apareceu as chamadas triades de Dobenheim. Dobenheim, como nós vimos lá no início, ele foi um cientista, um químico, que começou a organizar
os elementos químicos de acordo com suas propriedades semelhantes. As propriedades bem iguais umas com as outras, certo? Ele agrupou esses elementos em forma de triagem. O que vem ser em forma de triagem? Em forma de 3 elementos, né? Ele agrupou esses elementos em forma de 3, por isso que é chamado de triades, certo? Que ele fez um agrupamento de 3 em 3, onde nessa separação, o que ele colocou? Ele separou as massas atômicas com as propriedades químicas semelhantes. Quer dizer, ele já tentou colocar os elementos, diferente do Dalton, ele já tentou colocar os elementos com as propriedades, com as massas atômicas mais próximas uma da outra. E as demais propriedades semelhantes, as propriedades químicas, é claro, semelhantes, mas ainda mais próximas ainda, certo? 30 anos após, ele constatou que esse tipo de relações químicas estendeu-se para além da triagem, quer dizer, foi aumentando, né? Ele passou de ser de 3 em 3, aumentou para 4, para 5, né? Aí, nas investigações, prejudicada pelo fato dos valores das massas atômicas nem sempre serem conhecidas, né? Que com o passar do tempo, como aumentou o desenvolvimento dos elementos, e aí a investigação dele foi prejudicada pelo quê? Pelos valores das massas atômicas, que nem sempre foram se coincidindo com aquela outra que ele ia colocar de 3 em 3, certo? Por exemplo, ele organizava, dá só um exemplo aqui, ó, de uma triagem que ele fez, né? Ele colocou aqui, ó, o lítio, o sódio e o fósforo, potássio. O lítio, o sódio e o potássio, certo? O que ele descobriu? Ele descobriu que esses 3 elementos aí, apesar de estar em camadas diferentes, em linhas diferentes, eles tinham propriedades químicas semelhantes e as suas massas atômicas se aproximavam uma das outras, certo? Aí, com o passar do tempo, as suas investigações foi vendo que algumas massas atômicas, alguns elementos poderiam até ter algumas propriedades químicas semelhantes, mas as suas massas atômicas se distanciavam uma da outra, e esse agrupamento em forma de triagem não foi dando mais certo, certo? Aí depois veio, sim, aqui é só mostrando como ele botou as formas, né, como ele idealizou, né, ó, cloro, iodo, bromo. Aí aqui do cloro, do iodo, do bromo, ele formou que o ácido clorídrico, que é o HCl, o ácido iodrídrico, que é o HI, e o ácido bromídrico, que é o HBr, né? E o que deu para formar as suas propriedades químicas eram tão semelhantes que todas as 3 formou-se o quê? Ácidos, certo? Então foi isso que ele conseguiu fazer na chamada lei da triades de Domberheim. Ok? Aí surgiu também o cilindro de Chacortot, né? Chacortot, como francês, onde ele classificou os elementos pela sua disposição na superfície de um cilindro, dispostos por uma linha diagonal, formando um ângulo de 45 graus, com a horizontal ordenados por ordens crescentes de massa atômica. E isto levou a propor que as propriedades dos elementos são propriedades dos números. As propriedades semelhantes que ele utilizou seriam as propriedades de números, as ordens que eles ficavam, né? Ele foi o primeiro a reconhecer as propriedades semelhantes reaparecerem a cada 7 elementos,
e assim foi capaz de prever a estequiometria de vários óxidos metálicos, né? Que o anterior, ele botou na lei de triagem de 3 em 3, né? Já o Chacotorroa, ele foi o primeiro a desenvolver, colocar esses elementos, as suas propriedades semelhanças até 7 elementos, certo? Foi assim, dessa maneira que ele fez. Ó. O que ele fez? Lembra que eu falei no início lá do parafuso de telúrio? Foi exatamente como ele tentou organizar isso aqui, né? Ele colocou os elementos, em cada linha, ele colocou 7 elementos. Se vocês estiverem vendo aqui, ó, é claro que dá para ver 3, mas cada linha que foi fazendo círculo vai ter 7 elementos. Só que por que ele chamou de parafuso de telúrio? Porque o parafuso tem aquela rosca, como o cilindro aqui também tem, e ele vai rodando, fazendo o giro de 360 graus, não é isso? E quando ele fazia esse giro de 360 graus, ele chegou à conclusão que esses elementos aqui, eles continuavam na mesma linha, tá vendo? Ó? Na mesma linha. Tipo, o lítio, o sódio e o potássio continuavam na mesma linha. O belírio, o magnésio e o cálcio continuavam na mesma linha. Então, por isso que ele chamou isso de parafuso de telúrio. Mas só que com o tempo, não deu mais certo, e algumas propriedades não conseguiram ser bem aproveitadas. Apareceu as chamadas massas atômicas, aí não conseguiram desenvolver bem o parafuso de telúrio. Aí chegou a chamada Lei das Oitavas de Newlands. A Lei das Oitavas de Newlands, ele chegou a utilizar como notas musicais, certo? Veja bem aqui, ó. O Newlands ordenou os elementos por ordem crescente de massa atômica, aqui ele já começou a utilizar a massa atômica. Constatou que um dado elemento apresentava propriedades semelhantes ao 8º elemento, a contar a partir dele, né? E essa lei era uma espécie de repetição, por analogia, com as oitavas da escala musical, né? Ela funcionava corretamente apenas para as 2 primeiras oitavas, certo? Por exemplo, as oitavas da nota musical eram o quê? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Veja que a primeira Dó e a oitava, elas eram iguais. Então ele chegou a ver que tinha a mesma semelhança com a primeira e a oitava que ele contava. Só que, como eu disse aqui para vocês, isso aqui só funcionou corretamente apenas para as 2 primeiras oitavas, mas já não deu certo. Certo? Ele foi ridicularizado pela Sociedade Química de Londres por ter tido essa ideia. Certo? E foi assim, ó. Por exemplo, vamos dar um exemplo contando que a partir daqui do lídio. Certo? Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Terminou no sódio. Né? O que ele descobriu? Que o lídio, por exemplo, ele tem uma propriedade química semelhante ao do sódio. Aí na outra, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Terminou no potássio. Descobriu também que o potássio e o sódio, também têm algumas propriedades químicas semelhantes. Já ao decorrer dos demais, já não deu mais certo. Porque já apareceu, por exemplo, o cobre, o lítio, o cobalto, aqui já apareceu propriedades químicas completamente diferentes. Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Lítio aqui, ó. Já apareceu uma propriedade completamente diferente do potássio. Aí já não deu mais certo, já desandou toda a sua... o que ele tinha imaginado
sobre as leis das oitavas de Newlands. Certo? Aí depois apareceu a chamada tabela de Lotka-Mayer e Mendeleev. Primeira parte. Lotka-Mayer representou o volume atômico em função da massa atômica relativa, conseguindo agrupar vários elementos em grupos. Certo? Quer dizer, ele pegou o volume da massa atômica, o volume da sua massa atômica, isso relativamente, não fixo, né? E conseguiu agrupar, de acordo com o volume dessa massa atômica, vários elementos em grupos. Assim, né, ele chega a uma classificação periódica dos elementos, um esboço da tabela periódica atual. Com isso, ele começou a gerar, ter um esboço da sua tabela periódica. Enquanto isso, Mendeleev procurava organizar os elementos de acordo com suas propriedades. Tem uma história bem interessante entre eles dois, que o Mendeleev começou a ter uma ideia, né, estudando todos os seus antepassados, que tentaram organizar os elementos químicos. Aí, ele até participando de uma cúpula, né, de uma associação de química, estava lá o pessoal expondo as suas ideias e tudo mais. E o Lotka-Mayer também fazia seus estudos em relação a isso. Só que como ele não era tão famoso, né? O pessoal não acreditava tanto nele, né? Aí ele procurou se juntar a Mendeleev. Foi à procura de Mendeleev para expor a sua ideia e se juntar aquelas ideias que ele tinha, tanto ele como o Mendeleev, né? Ele criou uma carta para cada elemento que continha seu símbolo, massa atômica e propriedades químicas semelhantes, né? O Mendeleev, o Lotka-Mayer e Mendeleev fizeram isso. Aí na segunda parte, né, eles organizando-se por ordem crescente de suas massas atômicas e listando os elementos de uma coluna ou linha por ordem de massa atômica, formou-se outro esboço da tabela química atual, né? A partir dali, Mendeleev conseguiu prever algumas propriedades de elementos químicos que ainda não haviam sido descobertos na sua época. Seu trabalho foi muito bem aceito e ele foi considerado o pai da química. Veja bem, como eu disse para vocês, né, como o Lotka-Mayer não era bem reconhecido, aí ele procurou ter reconhecimento, mas nesse período o que aconteceu, períodos de guerras, eles tinham se alistado ao exército e foi chamado para a guerra, né? Aí o intuito dele era voltar e terminar o trabalho que ele tinha com Mendeleev, mas só que infelizmente aconteceu dele morrer na guerra e não continuou. Aí quem continuou os trabalhos, por isso que aqui frisa muito a partir dali Mendeleev, quem continuou os trabalhos foi Mendeleev, o russo, né? Alexander Dmitrievich Mendeleev, ele continuou os trabalhos e ele foi que hoje ele que é considerado por ter organizado a tabela atual de hoje. Certo? O Lotka-Mayer deveria ter tido esse título também, mas Mendeleev publicou sua tabela primeiro, né? E foi uma muito grande. Está aqui a maneira como eles organizavam, né? Aí, como eu disse para vocês, o Mendeleev era considerado o pai da tabela periódica. Veja bem, o que é que ele fez, né? Ele pegou os elementos que ele tinha e organizou esses elementos em forma por número atômicos, massas atômicas, por ordem crescente de números atômicos. Foi assim que ele foi, que até hoje ela é desse jeito. Ordem crescente de números atômicos, né? Aí ele pegou os elementos que ele tinha lá e botou como se fosse formando um quebra-cabeça. Aí foi colocando cada um lá no seu determinado local. Só que tinha alguns elementos que não tinham, que estava faltando. Aí foi que ele disse, eu não vou colocar esse aqui, não vou dar o elemento atômico para esse aqui, o número atômico para esse aqui. Posteriormente vai aparecer mais elementos químicos.
Aí ele deixou um espaço em branco, porque eram os elementos que porventura poderiam aparecer. E realmente foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Aí ele organizou a tabela, e que a tabela hoje é dessa maneira aqui, ó. Certo? Hoje é dessa maneira aqui, ó. Organizada em ordem crescente de número atômico. Por exemplo, ó, aqui, ó, o hidrogênio é 1, o hélio 2, 3, 4, tá vendo aqui, ó? Em ordem crescente de número atômico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Certo? Aí a sua estrutura. Como vem ser essa sua estrutura? A estrutura da tabela periódica, ela tem uma estrutura de períodos, né? Períodos, e antigamente nós chamávamos também de famílias, períodos e famílias. Hoje se chamam muito de grupos, certo? Aí temos os períodos, por exemplo, o primeiro período ele é muito curto, que contém somente 8 elementos químicos. O segundo período também é curto, só tem 8 elementos químicos. O terceiro período curto, também 8 elementos químicos. O quarto período longo, com 18 elementos químicos. O quinto período também longo, com 18 elementos químicos. O sexto período super longo, com 32 elementos químicos. E o sétimo período incompleto, só tem 24 elementos químicos. Por que incompletos? Porque pode-se acontecer de aparecer mais elementos químicos, certo? E aqui embaixo tem duas fileirazinhas, que essas fileiras são os elementos que estão dentro do sexto e sétimo período, que são os elementos que fazem parte dos lantaninídeos, que são os metais de terras raras, e os actinídeos, que são metais radioativos, certo? E também nós dividimos a estrutura da tabela periódica em elementos, chamamos ela de elementos de representação e transitivos. Os elementos de representação são esses aqui, ó, que eu estou colocando aqui um colchetezinho aqui, ó, certo? E os elementos transitivos são esses aqui que eu estou colocando uma seta. São elementos de transição. Ok? Aí os períodos. Como assim os períodos? O período é cada uma das 7 linhas da tabela periódica. Indica o número de níveis ocupados pelos elétrons, certo? Pois eu vou mostrar para vocês que nós temos, quando falarmos dos átomos, que nós temos as camadas atômicas, que essas camadas atômicas são 7. Que essas 7 que são 7 camadas que tem, que essas 7 camadas elas são distribuídas na tabela periódica. Que essas 7 camadas nós chamamos na tabela periódica, elas são colocadas nos chamados períodos. Certo? Que esses períodos vão indicar exatamente quem? Os níveis ocupados por essas camadas, os níveis de elétrons ocupados por essas camadas. Certo? Os elementos de um mesmo período apresentam igual modelo de camadas, como eu acabei de falar aí, mas propriedades distintas, diferentes. Exemplo, ó, no primeiro período, que é a primeira camada, ele é muito curto, só tem 2 elementos. Segundo período, aqui, ó, 2 camadas, curto com 8 elementos. Aí aqui na frente eu coloco quais são os elementos, ó, certo? Terceiro período, a terceira camada. Quarto período é a quarta camada. O quinto período é a sexta camada. O sexto período é a sexta camada. O sétimo período é a sétima camada. E assim sucessivamente. Ok? Aí aqui, novamente mostrando aquele da estrutura que eu mostrei para vocês. Aqui está uma imagem até melhor. E agora vamos ver os grupos. Que esses grupos, e primeiro nós chamávamos esses grupos também de família. Alguns livros ainda traz,
certo? Alguns livros ainda traz família. Que essa família eram duas famílias, né? A família A e a família B. Que era exatamente para representar quem? Para representar os elementos representativos e os elementos de transição. Os elementos representativos pertencem à família A, os de transição pertencem à família B, certo? Que hoje achamos por melhor chamar de grupos, né? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, assim sucessivamente. Bem, aí vamos ver aqui. Cada grupo é cada coluna vertical da tabela periódica. O grupo são o quê? São as colunas na vertical da tabela periódica. São os grupos. Os elementos pertencentes ao mesmo grupo apresentam propriedades semelhantes e, em geral, o mesmo número de elétrons na camada de valência. Quer dizer, todos os elementos que estão naquele grupo, eles possuem propriedades semelhantes e, geralmente, na sua maior parte, na sua última camada de valência, tem a mesma quantidade de elétrons. Tá aqui, ó. Pronto, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Período é a linha, certo? Grupo são as colunas. Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 grupos. E quantos períodos? 7 períodos. Certo? Professor, e os lantanídeos, os actinídeos, vão pertencer a quem? Bom, os lantanídeos pertencem aqui, ó. E os actinídeos pertencem a esse aqui, ó. Certo? Então, os lantanídeos e os actinídeos pertencem ao grupo 3. Ok? Aí vamos ver aqui a classificação e a localização de cada um, né? Até falei anteriormente, ó. Elementos representativos. Quem são os elementos representativos? O primeiro, o segundo grupo, o 13º até o 18º grupo são elementos representativos, certo? Os elementos de transição são os do 3º ao 12º grupo, são os elementos de transição. Como eu disse para vocês, antes nós chamávamos de família, aqui, ó, primeiro, segundo, do 13º ao 18º pertenciam à família A. Do 3º ao 12º pertenciam à família B. Certo? E esses elementos que estão aqui fora, dos lantanídeos e actanídeos, eles são chamados de elementos de transição interna. Certo? Aqui, ó. O hidrogênio é o único elemento químico que ele não vai representar nenhum grupo dentro da tabela periódica. Ele é livre. Ele é livre. Certo? Ele é livre. Ele é solto. E o 18º grupo, todos esses elementos que estão no 18º grupo são gases nobres. São chamados de gases nobres. Por que gases nobres? São gases ricos. São bem nobres mesmo. Não é isso? Aí, os elementos representativos. Quando nós estivermos estudando um pouco das camadas, vocês vão entender melhor. Elétrons são os elétrons mais energéticos dos subníveis, representados pelo subnível S e P. Os metais de transição externa são os elétrons mais energéticos no subnível D. E os metais de transição interna são os elétrons mais energéticos no subnível F. Continuando. A localização. É possível encontrar a localização de um elemento a partir da distribuição da eletrônica, certo? Que depois, posteriormente, eu vou mostrar para vocês como
descobrir um elemento na tabela periódica. É só fazermos a chamada distribuição eletrônica. Quando nós fizermos a distribuição eletrônica, nós vamos encontrar os elementos em cada local na sua tabela periódica. O seu período pode ser achar conferindo o número de camadas do elemento. O grupo, depois da distribuição eletrônica, verifica-se a camada de valência, que indica o número do grupo do tal qual elemento pertence. Bom, isso aqui, quando nós tivermos uma aula no Google Meet, eu vou explicar isso aqui melhor para vocês, mostrar como se faz, certo? E na tabela lá nós temos os chamados metais e não metais. Quem são os metais? Os metais possuem brilho, são dúcteis, são duros, né? São maleáveis, são bons condutores de eletricidade, de calor e eletricidade, estão em estado sólido, em sua maioria. O único metal que não é sólido até agora é o mercúrio, que ele é líquido. São fuscos, né? E o ametal é o inverso do metal. O ametal significa não metal, certo? Quer dizer, eles não são dúcteis, não são duros, não são maleáveis, não são bons condutores, estão na maioria das vezes em estados de gases ou gasosos ou líquidos. Então, a maioria dos seus metais são gases ou líquidos. Aqui, ó. Esses aqui que estão em amarelo são chamados de metais. Esses que estão em azul são não metais. Esses daqui, ó, um amarelo mais escuro, eles pertencem também aos não metais. Mas, antigamente, nós chamávamos eles de semimetais. Por quê? Porque eles têm propriedades de metais e de não metais. E esses aqui são chamados gases nobres, certo? E como eu falei para vocês, o hidrogênio ele não pertence a nenhum desses grupos aí. Ele é um gás. Ele pode estar aqui porque ele é um gás, mas ele não é não metal, não é metal, não é nada, certo? Aí aqui as suas propriedades, né? As propriedades da tabela periódica eles podem ser de afinidade eletrônica, de energia de ionização ou de raio atômico. Vamos ver cada um aqui para nós finalizarmos. O raio atômico é a distância do núcleo de um átomo à sua eletrosfera, na camada de valência. Do núcleo do átomo até a sua eletrosfera. Mede-se aí o raio atômico. Calcula-se o raio atômico médio definido pela metade da distância entre o centro do núcleo de dois átomos do mesmo elemento numa ligação química do estado sólido. Vamos ver aqui, ó. Energia de ionização. Para os átomos dos metais perderem seus elétrons, é preciso de energia de ionização. Esta energia serve para retirar um elétron da camada de valência de um átomo na fase gasosa. Afinidade elétrica é a quantidade de energia liberada por um átomo na fase gasosa ao receber um elétron. No período, ela aumenta da esquerda para a direita, no grupo de baixo para cima, e não considera os gases nobres. Aqui, ó, o raio atômico, da direita para a esquerda, nos metais, né, ó, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Energia de ionização, da esquerda para a direita, dos metais até os não metais, e de baixo para cima. Na afinidade eletrônica, também da direita para a esquerda e de baixo para cima. Temos a chamada eletronegatividade, que é a capacidade que os átomos apresentam de atrair elétrons para si, quando eles são distribuídos para formar substâncias semelhantes. Eletropositividade é a capacidade que os átomos de um elemento químico apresenta de perder elétrons. A eletronegativa é de ganhar. E a eletropositividade é de perder elétrons. Certo? Só lembrando que quando a gente fala de ganhar elétrons, então significa que ele vai estar
com sinal negativo. E de eletropositividade, quando ele está perdendo elétrons, ele está com sinal positivo. Aqui, só para finalizar, está descendo daqui, ó, mostrando para vocês. Ó. Eletronegatividade é da direita para a esquerda, que ele está perdendo elétron, e de baixo para cima, né? Quer dizer, da direita para a esquerda é a maior eletronegatividade que tem. E de baixo para cima é a menor eletronegatividade que tem. Certo? E na eletropositividade, que ele está ganhando elétron, está perdendo elétron, de cima para baixo é a menor eletropositividade que tem, e da direita para a esquerda é a maior eletropositividade que tem. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da nossa aula. E tchau e até a próxima aula.